Vamos começar agora o nosso vídeo 4B da nossa disciplina de ensino-aprendizagem da física, dando continuidade àquela discussão dos fundamentos sociológicos da nossa disciplina. Nós havíamos falado na aula anterior, no início dos fundamentos sociológicos, em Durkheim e Parsons e das ideias em seguida de Dewey e Mannheim. Havíamos comentado no final da última aula que Durkheim e Parsons eles negam a dimensão histórica e, com isso, negam a possibilidade de mudança do contexto da sociedade em que vivem os indivíduos e, assim, negam também a concepção do homem histórico, que seria um produto dos condicionamentos socioeconômicos, ao mesmo tempo que um ator consciente dentro das estruturas que o condicionam. E eles não percebem isso, não contam dessa questão. Não? Durkheim e Parsons negam ainda a dimensão inovadora e emancipatória da educação, que em suas teorias é reduzida a um instrumento de manutenção e apologia do status quo. Não se fala nos conteúdos educacionais específicos ou no interesse de grupos em nome dos quais estes estão sendo transmitidos de geração em geração. Isso porque não se parte de uma concepção de sociedade estruturada em classes ou grupos com interesses e aspirações distintas, já que a sociedade é concebida como um todo sistêmico composto por elementos, indivíduos, interligados, que garantem o funcionamento harmonioso do todo. Isso tinha sido a crítica movida a esses dois autores. Por outro lado, Dewey e Mannheim, que a uma primeira vista parecem defender uma educação mais democrática, que faça com que os hábitos democráticos sejam cultivados da escola e levados para a sociedade, eles também terminam caindo na mesma questão final de Parsons e Durkheim. Dewey e Mannheim, que de início parecem ver na educação um instrumento de mudança social, já que é através dela que se vai impor e realizar a tal sociedade democrática, Mas, no entanto, a educação, em verdade, é concebida como um agente de democratização forçada da sociedade. A teoria desses dois últimos autores, de Dewey e Mannheim, a elas está subjacente a concepção de sociedades que são empiricamente imperfeitas, contraditórias, conflituosas e não perfeitamente democráticas. No caso de Dewey, a democratização global só será alcançada pela ação da escola, que educará para a vida. Quanto a Mannheim, essa democratização se dá mediante um estudo científico meticuloso das condições das sociedades vigentes, que é uma tarefa da ciência, e a base dos resultados desse estudo entra em ação o planejamento social, que recorrerá à educação como um dos seus instrumentos estratégicos para encaminhar e garantir essa democratização. O objetivo final desses dois autores, de Dewey e Mannheim, é atingir uma sociedade democrática harmoniosa através da educação. Uma sociedade em que reina a ordem e a tranquilidade, onde conflitos e contradições encontram seus mecanismos de solução e de canalização. Desse modo, Dewey e Mannheim não diferem muito dos resultados finais nas suas teorias das posições adotadas de formas a priorísticas e conservadoras por Durkheim e por Parsons. Por quê? Porque uma vez implantada a sociedade democrática que Dewey e Mannheim defendem, uma vez que esses costumes aprendidos democraticamente na escola são levados para a sociedade, a função a partir daí da educação vai se reduzir à manutenção daquela estrutura, uma vez posta na sociedade. Não existe a ideia de uma mudança constante, de uma transformação constante da sociedade. Bem, divergem totalmente desses autores, nessa concepção do processo educativo, outros autores como Passeron e Bourdieu. Passeron e Bourdieu, dois autores franceses,
têm uma visão histórica da sociedade e do homem. Eles partem da análise e da crítica da sociedade capitalista, especificamente da sociedade francesa, em que eles produziram sua obra. A característica fundamental dessa sociedade capitalista, de finais do século XX, em que eles construíram sua obra, é a sua estrutura de classes sociais, decorrente da divisão social do trabalho, baseada na apropriação diferente dos meios de produção. O sistema educacional é visto por Bourdieu e Passeron como uma instituição que preenche duas funções estratégicas para a sociedade capitalista. A primeira é a reprodução da cultura. E nisso, os dois autores coincidem com as colocações feitas antes por Durkheim e por Parsons, dessa questão da manutenção da cultura como uma função da educação. E também a reprodução, eles veem a reprodução da estrutura de classes. Uma das funções se manifesta no mundo das representações simbólicas, diz Bourdieu, ou da ideologia. A ideologia como um conjunto de representações, valores e normas sobre a realidade. Representações são o que a gente vê como o mundo é. Valores é como a gente acha que o mundo é. E normas, o que a gente acha que deve fazer para transformá-lo para ser da forma que a gente acredita que ele deveria ser. Essas duas funções estão intimamente interligadas, já que a função global para Bourdieu e Passeron desse sistema educacional é garantir a reprodução das relações sociais de produção. Para que essa relação de reprodução social seja totalmente assegurada, não basta que sejam reproduzidas as relações factuais que os homens estabelecem entre si, as relações de trabalho e as relações de classe. É necessário também que sejam reproduzidas as representações simbólicas, o que os indivíduos pensam a respeito disso. Ou seja, as ideias que os homens fazem dessas mesmas relações. Veja que Durkheim, Parsons, Dewey e Mannheim, que havíamos comentado na aula anterior, praticamente haviam reduzido a função das instituições escolares a essa última, ou seja, a reprodução da cultura, deixando de lado o que Bourdieu, por exemplo, chama de reprodução social. Isso é, a função de perpetuar a própria estrutura social hierarquizada, que é imposta por uma classe social dominante a outra classe social. Assim, nas palavras de Bourdieu, o sistema educacional garante a transmissão hereditária do poder e também dos privilégios, dissimulando sob a aparência de neutralidade o cumprimento dessa função. Daí deriva uma nova conceituação de sociologia da educação, segundo Bourdieu. Uma conceituação que configura o seu objeto particular quando se constitui como ciência das relações entre a reprodução cultural e a reprodução social, ou seja, no momento em que se esforça para estabelecer a contribuição que o sistema de ensino oferece, com vistas à reprodução da estrutura das relações de força e das relações simbólicas entre as classes, contribuindo assim para a reprodução da estrutura de distribuição do capital cultural entre essas mesmas classes. O sistema educacional, desse modo, consegue reproduzir as relações sociais, ou seja, a própria estrutura de classe, reproduzindo de maneira diferente a cultura. Por exemplo, a ideologia da classe dominante. Como Durkheim, assim, da mesma maneira que Durkheim, Bourdieu considera que o processo educativo é uma ação coercitiva, definindo a ação pedagógica como um ato de violência, um ato de força.
Nesse ato de força, são impostos aos educandos sistemas de pensamento diferentes, que criam neles hábitos diferentes. Ou seja, criam neles predisposições de agirem segundo um certo código de normas e de valores que os caracteriza como pertencentes a um certo grupo ou a uma certa classe social. Bourdieu e Passeron mostram que o sistema educacional consegue, dessa maneira, desempenhar de forma mais ajustada que o sistema tradicional, preconizado por Parsons e por Durkheim. Ele consegue, assim, desempenhar de uma forma mais ajustada que o sistema tradicional, a sua dupla função de reprodução, seja cultural, seja social. Se o sistema tradicional, que nós discutimos no início da aula passada, se caracterizava por dois tipos de escola, escola da classe dominante, escola da elite, e as escolas para o povo, o moderno sistema educacional tenta ostentar ou camuflar essa dualidade. Tendo tido êxito, segundo os padrões fixados pela ação pedagógica, e estando por isso familiarizados com os esquemas e com os rituais da classe dominante, os indivíduos educandos cooptados vão defender e vão impor de maneira mais radical à classe dominada os sistemas de pensamento que a fazem aceitar a sua sujeição à dominação. Ao mesmo tempo que o sistema educacional promove aqueles que, segundo os seus padrões e mecanismos de seleção, se demonstram aptos a participarem dos privilégios e do uso do poder, ele cria, sob uma aparência de neutralidade, os sistemas de pensamento que legitimam a exclusão dos não privilegiados, convencendo-os a se submeterem à dominação, sem que percebam que estão fazendo isso. É uma questão ideológica. Em geral, essa exclusão é explicada em termos de falta de habilidades, falta de competências. Veja, competências e habilidades. Essa é a justificativa que o sistema educacional encontra para a exclusão de determinados indivíduos que passam pela escola, né? Essa exclusão é explicada em termos de falta de competências e de habilidades. Precisa ter muito cuidado quando se fala dessas educações aparentemente muito modernas de desenvolvimento de habilidades e competências, como se isso e só isso fosse o responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas da sociedade. Como se a sociedade fosse realmente uma sociedade de chances iguais e, historicamente, aqueles indivíduos fossem iguais numa sociedade de classes. Como mostra Bourdieu, a própria escola canaliza e aloca os indivíduos que a percorrem ou deixam de percorrer em suas respectivas classes, facilitando-lhes a justificativa desse fato, dessa própria exclusão, através do sistema de pensamento que ela mesma transmite. Assim fazendo, a escola cumpre simultaneamente a sua função de reprodução cultural e social, ou seja, reproduz as relações sociais de produção da sociedade capitalista. Mas será que a escola seria somente isso? As suas funções realmente se limitariam à reprodução cultural e social das relações sociais entre as pessoas na sociedade? Ora, se assim fosse, como iam se justificar as investidas e as interferências das empresas e do Estado na esfera educacional com a intenção de aprimorar os chamados recursos humanos e refuncionalizar dessa maneira o próprio sistema educacional? Bem, hoje em dia isso virou uma moda, não é? A economia entrou, de certa maneira, na educação, onde as pessoas não pensam o fenômeno da educação e pensam o fenômeno da economia da educação. A educação é vista como um problema de recursos humanos, um problema de fornecer mão de obra para o mercado de trabalho. E essa questão, nitidamente, do sistema capitalista, eu discuti isso num live
que falei ontem, eu disse, se tenta desenvolver um tipo de educação para alocar pessoas para o mercado de trabalho e não para a sua própria realização pessoal. É a questão dos recursos humanos, a política toda essa concepção de educação, portanto, como investimento, ela parece válida desde que é conscientizada como investimento lucrativo para as empresas privadas ou para o Estado que as representa, os seus interesses. Né? A política educacional que adota essa concepção, claramente economicista, garante o crescimento das taxas de lucro para essas empresas. Um dos críticos dessa chamada economia de educação reinterpreta e traduz uma terminologia marxista, essa versão economicista dos investimentos educacionais. Nessa crítica, há de fato uma socialização dos gastos educacionais que é mediada pelo Estado, mediada no interesse das empresas privadas e do capital monopolista. Os investimentos feitos para aprimorar a força de trabalho sob a forma declarada de qualificação da mão de obra, de aperfeiçoamento dos recursos humanos, que precisam ser vistos de forma crítica no contexto da produção capitalista. A força de trabalho não é qualificada, diga-se de passagem, no interesse do trabalhador, para que ele melhore a sua vida, para que se torne independente, se emancipe das relações de trabalho vigentes, que seja um indivíduo crítico, participante e construtor de sua própria história, mas sim no sentido de aprimorar e tornar mais eficazes essas relações de exploração, ou seja, essa dependência do trabalhador em relação ao modelo capitalista. Os investimentos educacionais vistos no contexto dessa produção ampliada precisam ser compreendidos como investimentos em capital variável, que tornam mais eficientes investimentos em capital constante. O planejamento educacional, ele executa na prática o que esses modelos põem em teoria. Esse planejamento, além de ajudar a alocar os meios escassos de uma maneira ótima, a fim de garantir o resultado final quantitativo e qualitativo, é necessário para cobrir a demanda do mercado de trabalho e funciona como um mecanismo corretivo entre o sistema educacional e o referido mercado de trabalho. Essa análise que a gente está descrevendo, chamada economia da educação e uma educação voltada para as necessidades do mercado de trabalho, ela é criticada numa análise feita pela primeira vez de forma assim, bem exaustiva por Althusser, o filósofo francês, Poulantzas e Stablet. Esses três autores, Althusser, Poulantzas e Stablet, não analisam apenas as funções isoladas preenchidas pela educação, escola ou sistema escolar, permanecendo em um nível meramente descritivo, mas tentam chegar à essência do fenômeno através de uma análise crítica da sociedade capitalista como um todo, seja ela das instâncias econômica, política e social. É Althusser que, pela primeira vez, caracteriza a escola como um aparelho ideológico de Estado. Esse é um conceito muito importante, o conceito lançado por Althusser, vê a escola como um dos muitos aparelhos ideológicos de Estado. Localizada no ponto de interseção da infraestrutura e dos aparelhos repressivos ideológicos do Estado, a escola, para Althusser, preenche uma função básica de reprodução das relações materiais e sociais de produção numa sociedade capitalista. Ela assegura, a escola, que se reproduz a força de trabalho, transmitindo as qualificações e o saber fazer necessários para que o mundo do trabalho e, ao mesmo tempo que os indivíduos se sujeitem à estrutura de classes vigentes.
Para isso, a escola inculca nos indivíduos, simultaneamente, as formas de justificação, de legitimação e de disfarce das diferenças e dos conflitos de classe. A escola atua assim também ao nível e através da ideologia. Então, quando a gente ouve muitas vezes falando assim, é preciso fazer uma escola sem ideologia, uma escola sem partido. Olha, sem partido eu estou de pleno acordo, mas uma escola sem ideologia, a escola é ideológica, a escola tenta dar uma aparência de neutralidade numa educação voltada nitidamente apenas para o mercado de trabalho, para manter o lucro das empresas e do Estado que serve a esses mesmos interesses das empresas. A reprodução da força de trabalho exige não somente uma reprodução de sua qualificação, mas exige ao mesmo tempo uma reprodução de sua submissão às regras dessa ordem estabelecida, isto é, uma reprodução de sua submissão à ideologia dominante, para que os operários e uma reprodução de sua capacidade de bem manejar a ideologia dominante para os agentes da exploração e da repressão, a fim de assegurar também pela palavra a dominação da classe dominante. A escola contribui, pois, de duas formas para o processo de reprodução da formação social do capitalismo. Por um lado, reproduzindo as forças produtivas. Por outro lado, as relações de produção existentes. Se em Bourdieu, em certos momentos, se tinha a impressão de a escola ser não somente um instrumento, mas também a causa dessa divisão da sociedade em classes, em Stablet e em Poulantzas, vai se notar bem claramente que tanto a escola quanto outras instituições de socialização, chamados aparelhos ideológicos do Estado, como a igreja, como os meios de comunicação de massa, a própria família, em todos eles vai se notar que eles não criam a divisão em classes existente na sociedade capitalista. Mas essas instituições, esses aparelhos ideológicos do Estado, como a escola, a família, clubes, igreja, embora não criem, eles contribuem para essa divisão e assim para a sua reprodução ampliada, para a reprodução dessa divisão em classes. Nisso, esses autores se apoiam no próprio Marx, que deixou bem claro que a sociedade de classes não só é gerada, mas também é reproduzida na própria esfera da produção. A produção capitalista em si mesma reproduz a separação entre a força de trabalho e os meios de trabalho. Reproduz e perpetua, assim, as condições de exploração do trabalhador. O processo de produção capitalista, considerado em seu contexto global, ou seja, como um processo de reprodução, não produz apenas mercadoria ou mais-valia ou lucro, mas produz e reproduz igualmente a relação capitalista. De um lado, o capitalista, do outro lado, o trabalhador assalariado. A escola vem a ser, portanto, um mecanismo de reforço dessa própria relação capitalista. Nesse sentido, a contribuição de Althusser, de Stablet e de Poulantzas à teoria da educação não consiste somente em perceber a multifuncionalidade do sistema educacional na complexidade da sociedade capitalista. Longe de verem nessas funções apenas um somatório, eles revelam a dialética interna existente das mesmas, no contexto da estrutura global da sociedade. Assim, a escola, na medida em que qualifica os indivíduos para o trabalho, também inculca neles uma certa ideologia que os faz aceitar a sua condição de classe, sujeitando-os ao mesmo tempo ao esquema de dominação vigente. Essa sujeição é, por sua vez, a condição sem a qual a própria qualificação para o trabalho se tornaria impossível. É, portanto, a escola que transmite as formas de justificação da divisão do trabalho vigente, levando os indivíduos a aceitarem com docilidade a sua condição de explorados ou a adquirirem o instrumental necessário para a exploração da classe dominada. Aí eu volto àquela célebre frase que eu costumo citar
contida na obra do Gracili Ramos, que desprovido de um conhecimento, o trabalhador, ele vive a opressão como se vivesse a própria liberdade. Importante nessa explicação é o fato de que o caminho que garante a reprodução da força de trabalho e com isso das relações materiais de produção precisa ser preparado pelos aparelhos ideológicos. A reprodução material das relações de classe depende da eficácia da reprodução das falsas consciências dos operários. Essas falsas consciências são criadas e mantidas com o auxílio da escola. A reprodução da ideologia vem a ser uma condição básica, necessária, da reprodução das relações materiais e sociais da produção. A escola, vista como um aparelho ideológico do Estado, mais importante das sociedades capitalistas modernas, satisfaz plenamente essa função. A escola atua, desse modo, no interesse da estrutura de dominação estatal e, em última instância, do interesse da dominação de classe. Essa dominação, claro, não se dá de forma direta, através da aplicação explícita de violência, mas de uma maneira disfarçada, com o consentimento dos indivíduos que sofrem a violência da ação pedagógica. A escola tem, pois, uma função básica de reprodução das relações de produção. Para satisfazer essa necessidade, ela age de maneiras diferentes, ao nível de 3 instâncias. As diferentes formas de atuação e seu desdobramento múltiplo, visto de forma dialética, no contexto estrutural global, acabam por se reduzir a um essencial, a função da manutenção e perpetuação das relações existentes. Althusser, Poulantzas e Stablet fornecem assim um referencial teórico que realmente permite analisar, explicitar e criticar o funcionamento da escola nas modernas sociedades capitalistas.